Meus amigos, conforme anunciado, hoje é o dia que nós, depois de vários e vários anos, vamos completar aqui as nossas imagens, o nosso acervo, né, relacionado a fundadores do Sinlazer e a ex-presidentes. E temos aqui já muita coisa, os logos dos clubes, e nós vamos começar agora. O Paulo Henrique vai ser o mestre de cerimônia, aqui a pedido nosso. Ele não é profissional disso, mas tem boa voz, cantor, né, ator. Então, Paulo, a palavra é sua. Pode iniciar, por favor. Caríssimos e caríssimas presidentes e comodoros, fundadores e convidados e convidadas especiais e demais presentes que abrilhantam essa ocasião. Nossa saudação renovada e nosso agradecimento pela presença de todos. Como já é sabido, o nosso Sinlazer foi fundado no dia 25 de junho de 1996, graças à inspiração e iniciativa de vários clubes aqui presentes, alguns representados pelos próprios fundadores e por outros que sustentaram a existência do Sindicato dos Clubes do Distrito Federal ao longo dos seus 29 anos, sendo motivo de orgulho para todos nós e a personificação do elo de união com os nossos clubes co-irmãos. As galerias que inauguramos hoje não são apenas um registro histórico, mas uma justa homenagem às pessoas que deram vida ao Sinlazer, daí nossa alegria em compartilhar esse momento importante. Foram clubes fundadores do Sinlazer: o Yacht Clube de Brasília, o Minas Brasília Tênis Clube, a Associação Atlética Banco de Brasília, a ABR, Federação Interestadual dos Policiais Civis, FEIPOL, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do DF, a APSEF, a Associação dos Servidores da Eletronorte, a ASEL, a Associação Recreativa Telebrasília, a ART, Clube de Golfe de Brasília, Associação dos Previdenciários de Brasília, Associação dos Servidores do Banco Central, a ASBAC, Brasília Country Club, Associação Portuguesa de Brasília, Associação dos Servidores do Ministério da Educação, Federação de Associações de Servidores Públicos do Distrito Federal, FASP-DF, e Associação Atlética Banco do Brasil. Várias outras pessoas que participaram da Assembleia de Fundação estão presentes. Vou ler os seus nomes, pedindo para que levantem a mão para receberem o devido reconhecimento. José Carlos da Almeida, Luiz Gonzaga de Assis, Mercílio dos Santos, Luiz Cláudio da Costa Avelar, Cláudio Leuzinger, Antônio Ailton Batista de Oliveira, Geraldo Williams Oliveira de Queiroga, Amauri Roboredo, Agostinho Rocha Ferreira, Gentil Esbardelotto, Augusto César Paz de Lima, Sueli Muniz Rocha. Uma salva de palmas a essas pessoas tão importantes, por gentileza. Vamos primeiro inaugurar o quadro da ata de fundação e as fotos dos fundadores que nos forneceram suas fotos. Os demais quadros serão colocados à medida que formos obtendo as fotos. Para encerrar as fotos, convidaremos representantes de clubes fundadores. Em seguida, nos deslocaremos para a Galeria dos Ex-Presidentes e faremos a inauguração das fotos. Finalmente, lá mesmo, teremos os pronunciamentos dos homenageados e encerraremos com um brinde. Para descerrar o quadro que consta a ata de fundação, a relação dos clubes fundadores e a lista dos componentes da primeira diretoria do Sinlazer, convido a representante da ASBAC, que gentilmente nos hospeda, a presidente, senhora Edna Costa Pinto. Isso. Devagar. Bom, grande honra, eu faço isso em nome dos grandes fundadores que nos deram o grande prazer e alegria da existência do Sinlazer. Pode puxar. Pode puxar. Para descerrar a foto do primeiro homenageado, o idealizador e fundador do Sinlazer, Paulo Roberto da Almeida, que à época era presidente do Minas Brasília Tênis Clube, convidamos o presidente da AEBB, Valdir Peixoto Filho, e o representante do Minas, Luiz Carlos da Almeida, que, por sinal, é irmão do fundador homenageado. José Carlos.
José Carlos da Almeida, perdão. Essa primeira aqui, por favor. De cima, tem que ser de cima. Pega em cima. Tira de cima. Aí. Para descerrar a foto de outro importante fundador do Sim Lazer, Enéas Marcos Moraes Muniz, que à época era comodoro do Yacht Clube de Brasília e foi o anfitrião da Assembleia de Fundação, convidamos o presidente da Associação Portuguesa de Brasília, Ciro José de Freitas, e o presidente do Conselho Deliberativo do Yacht, Edson Garcia. Finalizando a inauguração da Galeria dos Fundadores, para o descerramento da foto do fundador e primeiro presidente do Sim Lazer, Cláudio Honor Pedro dos Santos, convidamos o diretor de esportes da Associação dos Previdenciários de Brasília, Previ, Cristiano Peixoto, e a representante da APCF, Celeste Cássia da Fonseca, que também é integrante da direção daquele clube, é vice-presidente da Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF e diretora social do Sim Lazer, responsável pela materialização destas galerias e pela organização deste evento, juntamente com o nosso diretor administrativo, Sérgio Luiz Soares de Paula, e nosso anjo da guarda, Amanda. Seguiremos agora, por gentileza, a nossa Galeria dos Presidentes. Para descerrar o quadro do nosso primeiro presidente, Cláudio Honor Pedro dos Santos, convidamos o presidente do Brasília Country Club, Dr. Rodolfo de Melo Parado. Vem, dona Gilda. É muita honra. Vou puxar aqui. Esse braço não levanta, aquilo que eu falei. Pronto. Palmas. Muito obrigado, doutor. Finalmente, para descerrar o quadro do segundo presidente do Sim Lazer, Francisco Júlio de Souza, convidamos o presidente atual, Luiz Gonzaga da Silva Filho. Inauguradas as duas galerias e já encaminhando para o encerramento, convidamos para fazer uso da palavra o idealizador e fundador do Sim Lazer, nosso querido Paulo Roberto da Almeida. Senhoras e senhores, senhor Luiz Gonzaga, nosso presidente, em seu nome cumprimento a todos os colegas. Queria cumprimentar a dona Edna, presidente da ASBAC, que em seu nome cumprimenta todas as mulheres. Queria fazer um cumprimento especial, evidente, para o meu clube atual, né, que está aqui o doutor Amarildo, nosso presidente da DEPOL, e o Marcel, da Associação dos Delegados, o Clube dos Delegados, né, e em especial também a minha família, que está aqui o meu irmão, José Carlos da Almeida, frequentador atleta do Minas Brasília há mais de 50 anos, foi o fundador da escolinha de futebol do Minas, uma das primeiras que teve aqui em Brasília, e, por coincidência, já foi atleta também do Sim Lazer. Logo no início, que deu o Ayrton, que foi colega dele, logo no início, quando nós fomos para São Paulo naquela época, fomos para aquela época desafiar os outros clubes, os outros estados, fizeram brincadeira por nós, e 2 anos consecutivos nós fomos campeões. Aí acabaram os campeonatos lá, porque nós ganhávamos todos, aí não tem mais campeonato, né? Então, muito obrigado, meu irmão, que está representando minha família, e também representando aqui o Minas Brasília, que ele, inclusive, foi o vice-presidente de esporte na época do Minas Brasília, na época da fundação
do Sinlazer, juntamente com o Dr. Luiz Gonzaga, que era meu diretor administrativo, também do Minas Brasília, e que depois virou também presidente do Conselho Fiscal do Sinlazer. Meus amigos, eu já contei uma historinha há pouco tempo atrás, mas dizem que contar a história, entidade que não tem história, não tem certificado de validade, né? O certificado está vencido. Então, eu queria só contar mais uma vez uma historinha. 6 de novembro de 1995, eu assumi o Minas Brasília Tênis Clube, juntamente com o meu eterno amigo do Cláudio Honor, vice-presidente social, nossa referência. Quando nós assumimos o Minas, encontramos lá na nossa mesa um monte de dívidas, papéis, atrasados, tudo pode se imaginar quando a gente assume o clube. Do lado desses problemas todos, tinha um convite, CBC. Isso em 6 de novembro de 1995. Eu peguei esse convite, quando eu olhei, o primeiro congresso que estava sendo realizado pela CBC em Maceió. Aí eu olhei para o Cláudio Honor, estava sentado do meu lado, sentado na cadeira ali. Ué, Cláudio Honor, congresso em Maceió. Aí ele falou assim, mas como é que nós vamos? Minas não tem dinheiro para pagar, estamos sem nada. Ele falou assim, eu tenho um apartamento lá. Eu falei, então nós vamos comprar passagem do nosso bolso e vamos juntos para lá. E fomos para Maceió, no congresso, e lá no Maceió, Marotel. Quando chegamos lá, aquela mesa bonita, toda pomposa, que a CBC sempre organizava muito bem, né, e a FENACLUB, fomos tudo lá, sindicato, Bahia, tudo quanto era estado. E Brasília não estava presente. Aí eu procurei para saber com quem que nós íamos conversar, para saber, para identificar, né? Procuramos, na época, o presidente da CBC, e aí o Cláudio Honor junto comigo. Pessoal, eu sou presidente do Minas Brasília Tênis Clube, e nós não estamos vendo nada aqui de Brasília, não tem ninguém falando de Brasília, nós queremos saber onde é que nós vamos ficar. E recebemos uma palavra que para nós foi desafiadora, eu não me senti ofendido, não, mas nos provocou. Falou assim, vocês existem? Foi a resposta que nos deram. Aí eu virei, nós estávamos uma mesa aqui, peguei o Cláudio, vem cá, Cláudio Honor. Aí a mesa grande. A partir de agora, Brasília vai se fazer presente no nosso congresso. De lá mesmo, liguei a nossa secretária no Minas, olha, localiza todos os presidentes dos clubes, vamos fazer uma primeira reunião para nós começarmos a discutir como é que nós vamos fazer em Brasília. Chegando aqui, procuramos os nossos clubes, a participação aí tem meu amigo Enes, do Yacht Clube, que foi o nosso parceiro naquela época, e começamos a procurar como é que nós íamos começar o sindicato, né? Descobrimos que tinha uma federação, essa federação ainda não tinha sido extinta, e procuramos saber quem era o presidente da federação, que era o Navegantino, da APSEF. Não sei se nós conseguimos tentar localizá-lo. Aí procuramos o Navegantino, né, Cláudio Honor? E ele virou e falou assim, olha, realmente existe essa federação, mas ela está praticamente desativada. Então nós vamos desativar, porque nós vamos criar o Sinlazer em razão da Constituinte, de 1988, né, com a preocupação toda. Então nós vamos fazer o nosso sindicato. E assim foi. Foi tão rápido que quando nós reunimos os clubes, algumas reuniões no Minas, outras na PSEF, outras na NIAT e principalmente no escritório do Enes. As reuniões eram muito lá no escritório do Enes, né, que ele cedia o escritório para que nós fizéssemos nossas reuniões lá. E a preocupação foi o seguinte, fazer uma comissão de transição, né, e dali designar uma comissão para tratar estatuto, aquelas coisas todas. Colocamos o Cláudio Honor, na época, como transição, porque o Cláudio Honor, não só para nós, do Minas Brasília, mas de maneira geral, o Cláudio Honor já era uma referência em Brasília de clube, dos grandes carnavais que tinha, de trazer as orquestras Tabajara e tantos shows que aqui vinham. E o Cláudio Honor começou a presidir essa reunião e fizemos uma comissão. Aí tive o prazer de indicar naquela época um colega pequenininho, que ele está aqui, até que enfim ele veio, para ser o secretário-geral da comissão, porque ele gostava muito de escrever, Federação de Servidores Públicos, é o Augusto. O Augusto que está aqui, né? Que era foi o secretário-geral, que era todo empolgado, adorava fazer pareceres, estatuto, e colocamos ele para trabalhar.
Então, gente, aí foi feito dessa forma, preparamos tudo, estatuto, comissão, diretoria, e fomos fazer a ata de fundação. Por quê? Porque se exigia, tinha que ter um registro próprio, o estatuto tinha que ser registrado em cartório, com a primeira diretoria, e aprovar o nosso estatuto. E assim foi feito, foi a razão da ata de fundação. Inclusive, até tem uma coisa engraçada, quer dizer, eu participei de toda a elaboração, e no dia da ata da fundação eu fui chamado para sair. O Cláudio Honor ficou representando o Minas, já tinha saído, que nós fomos trabalhar para poder arrumar aquele asfalto em frente para o Minas, e conseguimos naquela época fazer o asfalto, já tinha saído com a reunião para fazermos lá. Então, o sindicato foi dessa forma, né? Nós fizemos essa reunião em novembro, foi em novembro ou dezembro, em Maceió, em 1995. Foi tão rápido, a provocação foi tão grande, eu provoquei tanto esse pessoal que assim, nós fomos provocados, nós vamos ter que ter o nosso sindicato. E você vê até ali, se eu não me engano, foi em agosto que foi registrada a ata, já de 96, né? Mas mais ou menos, eu acho que... mas o registro da ata foi em agosto de 1996, o registro. Então, foi quando foi feito aqui. Então, gente, com muita satisfação, desculpa eu contar essas histórias, né? Mas é uma história, eu acho que temos que contar. Quem não tem história, eu acho que não tem presente nem futuro, né? Eu queria agradecer pela essa homenagem, por trabalho que nós fizemos, foi tão bonito, foi tão bacana, e o nosso objetivo primeiro, quando eu sentei com o Cláudio Honor, com o Enios, com o pessoal todo lá, é o seguinte: qual é o objetivo do Sinlazer? Integração. Integração que nós precisávamos. Naquela época, o Minas, IAT, a ABB e tal, nós não conversávamos, né? Nós éramos, até quando ia fazer carnaval, nós escondíamos tema, né? Um clube escondia o tema do carnaval dele, o outro escondia, que era para não passar para o outro. Olha bem como é que nós éramos. O convite vai ser tanto, vamos segurar, ver como vai ser o preço do iate, da ABB, para ver como é que nós vamos fazer. Então, quer dizer, era uma disputa, né? Uma disputa, e hoje não tem mais isso. Isso aí foi muito graças a essa integração que foi feita entre os clubes. Então, eu fico muito feliz de estarmos aqui 29 anos participando dessa turma maravilhosa, né? O Ailton, famoso Zé Gotinha, depois, se vocês quiserem, eu conto porque que eu botei o apelido dele de Zé Gotinha, né? No congresso lá no Paraná, né? Que nós fomos a segunda vez, e muita alegria. Então, eu só queria agradecer para vocês ter me dado essa honra de estar com vocês. Eu me sinto eternamente gratificado com isso, e vocês podem estar certos que o Sinlazer faz parte da minha vida, né? Como vocês fazem parte da minha vida também. Então, eu só podendo, para finalizar, agradecer a todos, e me permite, Luiz, além de parabenizar você pela iniciativa, a Celeste e o Serjão foram um baluarte nessa luta aqui, para organizar isso aqui. E o Paulo, que estava organizando, então, nossos parabéns. E, para finalizar, eu uso sempre uma expressão, eu sempre guardo isso comigo. O que alimenta e ilumina a nossa vida é o amor que nós temos por Deus, pela nossa família e pelos nossos amigos. Obrigado por vocês existirem na minha vida. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra um dos importantes fundadores do Sinlazer, Enios Marcos Moraes Muniz, que à época era comodoro do Yacht Clube de Brasília. Pintou o cabelo. De branco, né? De branco. Bom dia a todos. Olha, é com alegria muito grande que eu estou aqui hoje. Não tenho essa participação ativa de 29 anos que o Cláudio Honor, que o Paulo tem aqui, mas naquele momento da necessidade de se ter o sindicato dos clubes, o Sinlazer, eu era um recente empossado no Yacht Clube. Eu ganhei a eleição em 93 e comecei a viver os problemas da necessidade do sindicato. A minha posse foi numa semana, na outra, no primeiro fim de semana, nós tínhamos lá um carro de som fazendo discurso para os funcionários, o sindicato dos funcionários, porque havia uma folha, quase 2 folhas de pagamento inteiras sem pagar. Então, convocando para uma greve e querendo aumentos salariais, outras coisas mais. Então, foi a primeira razão que eu senti que precisava do sindicato patronal.
Em seguida, nós tivemos o problema com o ECAD. Era um problema seríssimo. O ECAD cobrava taxa para o aniversário do filho do sócio. Cantava parabéns, pagava ECAD. E isso também nos trouxe mais uma razão de nos unir para poder contrapor, tinha que ter o sindicato patronal. E aí, encontro com o Paulo, encontro com o Claudio Honor, com a turma, tinha o presidente da ABB da época, bem atuante, aí com o apoio, desculpa, eu não lembro mais do nome, companheiraço de fazer as nossas... Aliás, faz favor, vem para cá que você foi parte... Deixa ele escondido. Não! Deixa eu lá. Deixa ele escondido. Eu só quero saber de onde o Paulinho tirou a ideia de pequenininho. Não, isso é covardia. É mentira dele, não acredita, não. Mas como é que era o nome daquele outro nosso companheiro? Era o Agostinho e o Gentil. Isso. E você comandando. Isso, e nós ficávamos lá no escritório, encaixando dentro do meu trabalho, porque empresário, iate tomando uma parte do meu tempo violenta e não sobrava tempo. Então, eles, muito compreensivos, iam para lá. Para Combral, para a gente poder fazer o primeiro estatuto. Isso. Fizemos o primeiro estatuto lá. E hoje vejo aqui, com 42 filiados, 42 quadros ali, uma iniciativa que nasceu, que na verdade por uma necessidade, que prosperou graças aí aos amigos que continuaram, o Claudio Honor, que sempre companheiro, sempre com esse sorriso, o Paulo Delegado, você que eu estou vendo até hoje aqui, que eu não sabia, entendeu? Que é um prazer imenso reencontrá-lo. Reconhecer pelo penteado. Foi? Naquela época eu não tinha os penteados, não. Eu tinha o cabelo maior e preto, né? E você imagina que isso é 1993. Por aí. E essas lutas, a luta com o ECAD foi muito importante, inclusive o IAT entrou na justiça contra o ECAD, acabou num acordo, mas fomos ameaçados, era um negócio muito, muito ruim. E um outro fato muito relevante da época eram os remidos. Os remidos eram um problema para todos os clubes, inclusive o Minas. Sobradinho lá? O Minas enfrentava, o Clube Primavera estava com problema, fechando, né? E isso nos motivou a estudar o assunto remido, e ainda o sindicato não estava registrado, o IAT entrou com ação. Aliás, um remido entrou contra o IAT e foi bom porque deu a motivação da briga e nós fomos até o Supremo e ganhamos. E aí a taxa de manutenção e a taxa de investimento foram apartadas. Então, o que eu quero deixar registrado... Agora, por último, nós conseguimos a representação do nosso terreno. Sim, aí as justificativas são imensas, né? E hoje aí o companheiro Luiz está aqui à frente. Agostinho e Agostinho. Então isso nos trouxe, fica aqui comigo, fica aqui que você é da turma. E isso, obviamente, traz muita alegria, que nós unidos, e a partir daí os clubes passaram a ser unidos, foi uma mudança de comportamento geral, né? E uma atividade altamente importante para o Distrito Federal, para a sociedade como um todo, que é a parte de lazer, é um complemento do nosso comportamento diante da vida. Então, era muito importante. E hoje a Geração Saúde, que é a partir dos clubes, né? E as academias, o esporte, criou uma outra vida. O clube era mais social e da cervejinha, né? Então, eu fico muito feliz, eu vou sair daqui com o coração alegre, entendeu? De ver quanto serviço o Sim Lazer prestou à nossa sociedade e à nossa cidade. Então, realmente, aquelas nossas reuniões, tivemos que arrumar estatuto em Belo Horizonte, eu consegui no Minas um estatuto para poder ser uma pauta para a gente. Com certeza. Então, é uma alegria muito grande, quero parabenizar o presidente, quero cumprimentar a todos aqui presentes
e que vocês avaliem, de fato, a importância desse sindicato para a nossa sociedade. Entendeu? Ele representa uma parte muito importante que o lazer e a saúde demandam. E obrigado para os companheiros, que prazer revê-lo. O Agostinho, eu tenho prazer de ver. Quero cumprimentar aqui, agradecer a minha mulher, os meus filhos que estão aqui, a minha filha Adriana, meu filho Marcos, minha nora, que sempre apoiaram, porque ser presidente de clube é você ser arrancado quase de dentro da família, entendeu? E eles foram sempre muito compreensivos comigo. Eu tive muitos anos à frente do IAT, e depois participando do conselho como conselheiro nato, estou até hoje, então eu tenho que agradecer. Então hoje, atualmente, eu tenho aqui o Edson, que foi um sucessor lá, presidente do nosso conselho, o nosso Comodoro Culé, o vice que está aqui também, Gilson. Agradecer a presença de todos, em nome deles, agradecer a todos vocês pela paciência de ouvir um pouquinho de história, entendeu? Mas que eu acho que é necessário nessa hora para registrar tantos anos que eu não passava por aqui. Muito obrigado, presidente, parabéns. Obrigado. Para fazer uso da palavra, convidamos o ex-presidente do Sinlazer, Francisco Júlio de Souza. Bom dia a todos. Caro Luiz, presidente do Sinlazer, em nome de quem eu cumprimento todos os presidentes de Comodoro presentes. Meu amigo Claudionor, em nome do Claudionor, quero cumprimentar todos os homenageados, grande presidente e a presidente de honra. Foi um tempo bastante árduo quando nós tivemos na presidência do Sinlazer, porque enfrentamos a pandemia. Então, são dois fatos que eu gostaria de citar aqui. A pandemia nos ajudou a aprender a reunir online. Fizemos muitas reuniões. Na época, nós colocamos o Luiz como presidente do comitê de crise, sabe? E o Luiz teve muito êxito nesse trabalho. Na ocasião, também, outro fato importante foi que nós conseguimos um relacionamento estreito com o GDF. Nesse relacionamento com o GDF, nós conseguimos a difícil situação fundiária dos clubes. E foi resolvido. Foi muitas e muitas reuniões. O doutor Ibanez Rocha, governador, a gente falava diariamente. A gente tem que registrar isso, porque não é fácil um governador responder a mensagem de WhatsApp todos os dias. Todo dia, no final do dia, eu mandava para ele fazer um relatório, encaminhava para ele o que estava acontecendo. No outro dia, 5 horas da manhã, ele me respondia. É o horário de responder as suas mensagens de WhatsApp. Foi muito bom. E nós tivemos também uma integração muito grande de todos os clubes. Apesar da pandemia, ou por causa da pandemia também, nós conseguimos um relacionamento muito grande. Mas eu quero contar uma historinha. Eu quero pedir licença do meu amigo Edson Garcia. Você vê que é a amizade que a gente adquire aqui no Sinlazer. Edson estava na presidência, ainda está na presidência da SEB, e a gente tinha que resolver um problema no Country Club. Aí eu liguei, Edson, podemos ir conversar com você tal dia? Acertamos uma hora. Eu, tranquilo, te recebo. Agendamos. Gente, eu cheguei lá. Cheguei mais cedo, que normalmente eu chego antes. A secretária falou assim, pode entrar, que o doutor Edson está te esperando. Eu falei, não, mas tem mais alguns colegas. O atual presidente do Country está chegando também. Não, ele falou que chegando pode entrar. Desculpe, Edson, eu falar isso aqui. Tá? Eu entrei. Edson falou comigo, Chico, eu pedi para você entrar antes. Sabe por quê? Minha mãe faleceu agora. Estou viajando agora. Eu falei, Edson, por que você não mandou seu secretário me ligar, agendar para outro dia? Chico, eu tinha que te receber. Eu agendei com você. Gente, isso só faz quem é amigo. Edson, eu considero essa amizade muito grande. E, olha, todos nós temos uma amizade muito grande. Graças ao Sinlazer. O Sinlazer é muito útil para os clubes. Eu acho que o Sinlazer tem que prosperar cada vez mais.
e angariar meios para os clubes, facilitar o trabalho dos clubes, porque não é fácil ser presidente de clube. Eu vejo, até hoje, eu estou vendo meu amigo Rodolfo na presidência do Country Club. Não é fácil. Né? Está o Comodoro atual do IAR. Não é fácil, está todos os presidentes. É terrível, mas com essa união a gente consegue realizar muito. Claudio Honor ficou na frente disso aqui muito tempo. Grande Claudio Honor. Fez um belo trabalho. Viajamos muito juntos. Eu fui vice dele. E depois acabei assumindo a presidência. Eu tive a alegria de ter aqui também o nosso causídico, Cláudio Loising. Cláudio foi o grande advogado que teve na diretoria conosco. E até hoje o Cláudio é uma pessoa que a gente vale a pena ouvir o seu saber jurídico, é muito importante. Mas todos aqui deram a sua contribuição. E hoje eu estou na presidência da Associação dos Aposentados da Caixa e estou com a querida Celeste como vice. Eu já avisei para ela gosta muito de viajar, e eu também. Avisei para ela, eu vou arrumar uma correntinha, o dia que você viu passar a correntinha no seu pé e no pé da mesa é porque eu vou viajar, você tem que assumir. Tá? E ela concordou com isso. Só que ela vai viajar amanhã. Pessoal, muito obrigado. E que Deus prospere sempre. Deus cumule o Sinlazer de bênçãos sempre. E todos os clubes. Que Deus abençoe todos os clubes que precisa muito da bênção de Deus. Não é fácil, mas com Deus a gente resolve tudo. Muito obrigado. Convidamos para proferir suas palavras o primeiro presidente e presidente de honra do Sinlazer, Claudio Honor Pedro dos Santos. Me perdoe eu não ficar em pé, porque a saúde não está permitindo. Depois de 85, o negócio, o bicho pega, viu? Depois de 85, o bicho pega. Olha, eu quero dizer para vocês, meus amigos, queridos amigos, presidentes, diretores de clubes, que eu me sinto, nesse momento, com tanta felicidade, porque fazer clube, ser presidente de clube, ser diretor de clube, é uma dádiva de Deus, porque eu, como presidente do Sinlazer, desde o dia, agora sou presidente de honra com muito prazer, no dia 9 de novembro de 1990, nós fundamos o nosso Sinlazer. E esse Sinlazer vem, graças a Deus, angariando adeptos, amigos como vocês. Então eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a todos por me dar mais esta possibilidade de estar presente com vocês. Que vocês todos fazem parte da história. Muito obrigado. Agora, para encerrar, teremos as palavras do presidente atual do Sinlazer, Luiz Gonzaga da Silva Filho. Meus amigos, caríssimos presidentes comodoros, já foi tudo dito aqui, eu não teria muito a acrescentar, a não ser o meu reconhecimento profundo pelas pessoas que construíram o Sinlazer. Eu sou o presidente atual, já encaminhando para o fim do mandato, e me sinto honrado por ter administrado esse legado e colocado um tijolinho pequeno, porque vocês colocaram paredes inteiras no Sinlazer, né? Se não fosse a tenacidade, se não fosse essa iniciativa, esse amor pelos clubes, né, essa união, isso aqui não existiria. E nós estamos trabalhando
para ajudar a fortalecer. E o que eu espero pessoalmente, e imagino que todos vocês, é que, na sequência das gestões, nós fortaleçamos mais ainda o nosso sindicato, porque é um segmento importante para a sociedade, importante para o Distrito Federal, e todos aqui que dirigem clubes sabem, né? Tem até um ditado, né, Paulinho, que diz que quem administra clube já tem um lugarzinho garantido no céu, né? Como o Chico falou, ou seja, é um trabalho bastante intensivo, em que a pessoa renuncia a grande parte da sua vida para poder fazer essa dedicação pelo coletivo. Eu só tenho a agradecer imensamente a todos, cumprimentá-los por todo o trabalho feito antes e agradecer às pessoas que, no presente, na nossa equipe aqui no Silazer, a diretoria, já foi citada aqui a Celeste, foi citado aqui o Sérgio, que organizaram tudo isso e que dão manutenção a essa nossa sede, e em especial a ASBAC, que nos hospeda aqui muito gentilmente e que nos proporcionou esse espaço magnífico e que nós utilizamos e que valorizamos muito e pretendemos ficar aqui por um tempo largo até que possamos ter uma sede. Então, presidente Edna, muitíssimo obrigado, transmita isso ao Conselho, né, ao senhor Aparício, que é o presidente do Conselho, por toda essa gentileza, esse acolhimento nosso. Então, eu quero finalizar reiterando esse meu reconhecimento e desejando que sigamos juntos, como o Chico frisou. Na época da pandemia, nós incrementamos muito a união dos clubes. Se já havia antes uma união, passou a ter muito mais união entre nós, porque ele foi um momento de crise, com o apoio do governo e com o envolvimento de todos. Eu não quero finalizar sem antes chamar aqui duas pessoas. O presidente Roberto Lucena, por favor, chega aqui à frente, pelo menos, por favor. Ele é o presidente da ASEL, que é um clube fundador também do Silazer, né? Eu achei que o amigo não viria, então eu vi agora ali. Muito obrigado por ter vindo, tá? E chamar a Sueli. Sueli está aí? Sueli, faz favor. Sueli é uma pessoa de um valor imenso aqui. Palmas para a Sueli. A Sueli foi o anjo da guarda durante muitos anos aqui, do nosso querido presidente Claudio Honor, né? Hoje nós temos a Amanda, mas você deixou um legado não só de trabalho, mas de afeto, de cuidado, de atenção. Então, a nossa homenagem a você, a nossa gratidão também, e convidamos você com o coração cheio, porque você faz parte muito fortemente da história do Silazer. Tá? E, presidente Lucena, se quiser dar uma palavrinha rápida como clube fundador do Silazer, fique à vontade. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Primeiramente, sempre gratidão a Deus, Deus muito falado aqui na frente por todos. É importante que tenhamos como referência a Deus para poder nos ajudar a ir sempre à frente. Parabéns ao Silazer, eu fico muito grato pela nossa associação, pelo fato de termos contribuído um pouco, né, para que o Sindilazer pudesse se estabelecer e deixar aqui a minha pessoa, a minha associação, sempre à disposição do trabalho de vocês, ok? Muito obrigado. Palmas para o presidente Lucena aqui, do clube fundador. Estão todos com o espumante na mão, que agora vamos erguer um brinde rápido. Esse é o meu. Vamos dar três vivas aqui. Faltam para o presidente aqui, ó. Para encerrar alegremente e com o coração pleno, vamos fazer 3 vivas aqui. Viva o Silazer! Viva! Viva os clubes do Distrito Federal! Viva! Viva os dirigentes dos clubes! Viva! Muito obrigado. Grande abraço a todos.